Então vamos lá? Eu vou falar para vocês então como amolar uma faca na sua casa. Ah, Antes de começar realmente a amolar aqui, eu preciso dizer que existem várias técnicas, né? Cada sushimen, às vezes, existem sushimens que gostam de amolar de uma maneira, sushimens que gostam de amolar de outra maneira. E eu vou ensinar a maneira que eu gosto, né? A maneira que eu aprendi a amolar. E eu espero que vocês consigam também fazer em casa. Às vezes, pode ser que você não faça da mesma maneira que eu, tá? E você consiga amolar a faca. Então, se você consegue do seu jeito, ótimo, pode continuar amolando. Eu acho que conhecimento só vem a agregar e trazer assim um leque maior, né? Às vezes você tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de amolar suas facas e eu vou trazer a minha maneira. Quem sabe seja útil, quem sabe você goste dessa maneira, né? Dê para você experimentar fazendo na sua casa e aí quem sabe aí você pode combinar a sua maneira com a minha, não sei. Existem várias formas de se amolar as facas e cada um se adapta melhor a uma maneira ou a outra. Existem também diferença de facas, tá? Tem as facas japonesas, tem as facas nacionais, tem facas de todos os tipos, como eu disse, tem facas para todos os tipos de uso, né? Tem facas para descascar não sei o que, para desossar, sei lá, desossar, faca para picar legumes, faca para... Ou seja, tem faca para tudo. Mas hoje, como eu falei, a live é sobre amolar facas para sushi, né? Faca de sashimi, a faca do sushi man. E aí, eu vou falar para vocês algumas facas que eu utilizo e que eu vou ensinar a você amolar. A principal delas é essa daqui, ó. É a Yanagi. Não sei se vocês conhecem. Essa é conhecida, algumas pessoas chamam de Yanagi ou Yanagiba ou Yanagibocho. E ela é a faca, muita gente chama de faca do sushi man, né, também. Porque é a faca realmente que a gente mais utiliza para filetar os peixes, para cortar os sushis. Ela é muito útil, tá? E quais são as características dela? Normalmente é uma faca bem leve para você trabalhar. Ela é uma faca que ela tem uma lâmina bem estreita, né? Você percebe que ela não é uma lâmina alta, né? Se você pegar essa outra faca aqui, ó, você percebe que a lâmina é bem mais alta e essa daqui ela é mais estreitinha, tá? Ela tem mais ou menos uns 22 centímetros essa daqui e você percebe que essa faca, inclusive, eu vou até dar uma dica para vocês. Ela tem diferença entre faca de canhoto e faca de destro. Então, se você está pensando em comprar uma faca, uma Yanagi, eu recomendo que você pergunte lá na loja antes de você comprar, porque tem diferença, né? E às vezes você é canhoto ou destro, é ideal você comprar a faca certa para você. Em relação ao corte, principalmente quem está começando não percebe tanta diferença, mas na hora de amolar, faz muita diferença você ter a faca certa para você, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre uma faca para canhoto e para destro. Essa faca aqui, a Yanagi, ela tem os lados diferentes, tá? Então, de um lado, ela tem esses frisos aqui, como se fosse uma ranhura. Tá legal? Essa diferença de um lado, ela tem essa ranhura, né? Você percebe até pela coloração, né? Pela cor dá para você perceber essa diferença, conforme eu mexo aqui, ó, uma parte mais escura. E do outro lado, ela é totalmente lisa, né? Ela é uma cor só, tá? Então aqui, ó, você consegue ver que do outro lado ela é totalmente lisa. E aí como é que funciona? Se eu segurar a faca de frente, ela está apontando para vocês aí, tá? O lado dessa ranhura, né, desse detalhezinho aqui, ele fica para o lado, eu sou destro, né? Então eu tenho que comprar uma faca de destro, óbvio. E aí essa ranhura fica para o meu lado direito, né? Destro, direito, tá? Apontando para vocês. Se fosse ao contrário, se eu fosse canhoto, essa ranhura ela ia estar desse outro lado aqui, do meu lado esquerdo, tá? Então é importante você observar.
No geral, na hora que você vai perguntar na loja, as pessoas sabem, né? Os vendedores sabem se a faca ela é de canhoto ou se ela é de destro. Mas se ela não souber, observe isso aí, tá? Para você comprar a faca certa para você. Uma outra faca que eu vou mostrar para vocês, que eu uso bastante, é a Santoku. Né? Santoku a tradução seriam 3 usos, né? 3 usos diferentes. E ela é usada para picar, fatiar e cortar. Né? É uma faca muito usada. Ela tem, normalmente ela tem essa lâmina mais alta, né? E ela é de uso geral. Tá? Eu utilizo muito para cortar sushis, eu utilizo muito para picar legumes, cortar. Então, assim, é uma faca bem interessante para você ter. E essa faca aqui, ó, você percebe que os 2 lados dela são iguais. Tá? Tanto de um lado como de outro são iguais. E uma faca que eu utilizo bastante também, essa Deba Bocho. Na verdade, quem está começando não utiliza muito, tá? Porque essa faca aqui ela é usada para filetar os peixes. Como ela é uma faca bem robusta, ela corta as espinhas dos peixes. Se você tiver condições, pode comprar, mas não é uma faca assim que eu indico porque ela é razoavelmente cara e às vezes não compensa você investir em uma faca que você às vezes nem vai usar. Tá legal? Essa faca aqui também, ó, você percebe que de um lado ela tem esse friso, né? Essa ranhura aqui, né? E do outro ela é lisa, tá? De um lado tem o friso, do outro lado ela é lisa. Então, essa faca aqui, a Deba Bocho, também é interessante você perguntar na loja se ela é de canhoto ou para destro, tá bom? E aqui, ó, eu tenho uma faca normal de uso do dia a dia, né? Facas que os chefes gostam de usar nas cozinhas. É uma faca aqui relativamente bem comprida também, né? Só que ela tem a lâmina um pouquinho mais alta um pouquinho mais larga do que a Yanagi, né? Você percebe que a Nagi ela é mais fina, a lâmina é praticamente o mesmo tamanho. E essa faca também, ela tem os 2 lados iguais, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz para mostrar essa diferença, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês então uma diferença, né? Como eu falei para vocês, tem faca para canhoto, faca para destro e tem algumas características dessas facas japonesas que elas têm o fio de um lado só, tá? Aqui, ó, eu fiz um desenho para vocês, dá para enxergar aí direitinho? Esse desenho aqui de cima é uma faca japonesa, tá? Ela tem o fio somente de um lado. Como eu falei para vocês, ela tem aquele detalhe, aquela ranhura, né? E aí, o que acontece? Essa aqui, ó, é a lâmina da faca, tá? Ela tem 3 partes. Essa parte da lâmina, normal, tá? Essa parte pintada em vermelho, o pessoal chama de desbaste, tá? E é onde ela dá uma inclinadinha. E a parte que a gente amola, a parte que a gente afia, é essa parte pretinha, tá? Então, essa parte pretinha que é a ponta ali, é o fio da faca, tá legal? E é ali que a gente faz, que a gente raspa, né, na pedra ou na chaira, ou qualquer outro instrumento que você tem aí, para poder chegar no fio. Porque assim, essa parte pretinha aqui, conforme você vai usando, ela vai perdendo aquela pontinha, né? E aí você precisa recuperar e é quando você amola. E aí você percebe o seguinte, ó. Essa parte de cima, ela vem meio que dando uma queda, né? E a parte de baixo, ela é reta, né? Então essa é a diferença da faca japonesa. Tá legal? Então aqui é como se você estivesse olhando dessa maneira, tá? O lado de baixo é totalmente liso e chega aqui na parte aqui, né? Na verdade assim, ela vem dando umas caidinhas, tá? Então você consegue perceber de um lado totalmente liso e de outro ela faz o desbaste ali, né? E a pontinha que é onde você afia. Em compensação, as facas nacionais, na verdade as facas assim de uma forma geral, elas têm
o fio dos dois lados, né? Então, é legal para a questão de ser ambidestro, né? Tanto para destro como para canhoto você consegue utilizar a mesma faca. E você percebe que assim, ela não tem um lado que é liso, reto, né? Ela tem os dois lados entram em ângulo, tanto de um lado como de outro, que seria o caso dessa faca aqui, né? Se você olhar de assim, né? De assim, tanto o lado de baixo como o lado de cima, eles convergem e formam o fio da sua faca, tá legal? Então, essa é a diferença de uma faca que tem o fio de um lado só, de uma faca que tem o fio dos dois lados, tá bom? E aí, faz diferença? Faz. Faz diferença na hora de você amolar, você ter uma faca que tem o fio dos dois lados, ou se a faca você tem o fio somente de um lado, principalmente na técnica, tá? De amolar. Algumas pessoas gostam de utilizar a chaira. Chaira é isso aqui, ó, tá? Não sei se você consegue ver aqui. E aí, eu não gosto de utilizar, tá? Não me adapto, tenho muita dificuldade em utilizar a chaira para amolar. Mas como é que funciona? A chaira você utiliza para essas facas que ela tem o fio dos dois lados. Então, essa faca japonesa aqui, por exemplo, que ela tem de um lado o fio, do outro ela é lisa, eu não posso amolar aqui, tá? Porque você acaba estragando. Se você usar essa faca aqui dos dois lados, ela é igual, aí você pode utilizar a chaira. Tem gente que passa de frente, assim, tá bom? E tem gente que passa ela de costas, né? Ou tem gente que passa cortando para dentro. Então, assim, depende quem utiliza. Tem muita gente que gosta de utilizar a chaira e fazem fios assim perfeitos. Tem muita gente que usa isso aqui, nossa, e faz lá um corte perfeito, deixa a faca extremamente afiada. Eu particularmente eu não gosto, tá? É uma preferência minha. Eu tenho muita dificuldade em amolar a faca. Na verdade, assim, se você não sabe amolar, às vezes você acaba deixando ela mais cega do que realmente trazendo o fio de volta. Então, assim, é interessante você ter a sua preferência. Se você gosta de utilizar a chaira, fique à vontade, né? É importante você trabalhar e utilizar o que você tem mais facilidade, tá legal? Eu gosto de utilizar pedras, como essa daqui, ó. Essa aqui é uma pedra de amolar, essa aqui também é uma outra pedra de amolar, tá bom? E eu gosto de utilizar essas pedras. E normalmente facas para sushi a gente utiliza esses utensílios aqui. Inclusive é uma coisa que eu recomendo você comprar se você tiver condições, porque assim, às vezes você gasta dinheiro com uma faca muito cara e você não tem uma pedra muito boa. Aí o que acontece? Depois de um tempo você perde o fio. Então se você não tiver uma pedra para recuperar esse fio, a faca ali, mesmo ela sendo boa, você acaba com o tempo não se tornando tão boa, né? Essa aqui é a verdade. Então é interessante você ter uma faca, uma pedra para você amolar e recuperar o fio. Aqui, ó, essas pedras, não sei se você consegue ver. Eu vou pegar essa aqui. Ela tem dois lados diferentes, tá? Um lado um pouquinho mais liso, outro lado um pouquinho mais áspero, tá? E aí, normalmente essa aspereza da pedra é medido em granulação, tá? Quanto mais grãos, né, maior a granulação, mais lisinha ela fica. Então, assim, aquelas pedras, não sei se você já viu, tem umas pedras assim meio escuras, né, bem ásperas. Aquelas lá não são boas para você amolar facas de sushi, porque as facas para você amolar, as pedras para você amolar as facas de sushi, normalmente de um lado ela é bem lisinha, tá? Eu recomendo, se você tiver condições, de comprar de um lado acima de 1000, né, a granulação, e do outro pode ser menor, né, 400, 500, 600, mas pelo menos um dos lados ser de 1000 para cima, tá? Tem pedras aí de 3000, 4000, 6000, não precisa ser tão lisa assim, mas acima de 1000 é interessante você ter
para você conseguir um fio legal, né? Se você tiver uma de 2.000, 3.000, é muito boa para você conseguir polir ali e deixar um fio muito bom. Então aqui eu tenho 2 pedras, tá? Uma outra coisa que eu gosto muito é assim, às vezes você não tem aquele suporte para deixar a pedra firme. E aí, se você colocar a pedra numa superfície muito lisa, ela escorrega. Tá vendo aqui, ó? Na hora que eu vou amolar, a pedra anda. Então é interessante você ter alguma coisinha para quando você passar a faca, ela não andar, tá? Aqui, ó, eu tenho como se fosse, não sei se vocês conhecem aqueles tapetinhos, tá? Emborrachados. Dá para você usar aqui. E você também pode utilizar aqueles paninhos, né? Não sei se eu tenho um paninho aqui, depois eu vou pegar um paninho. Se você pegar um paninho úmido e colocar, ele segura bem, tá? Então assim, é interessante você ter uma base para você poder não deixar a pedra escorregar, tá? Porque se a pedra escorrega, é até perigoso, né? Já pensou se você está lá com uma faca na mão, amolando, de repente a pedra escorrega e você acaba se acidentando. Né? Então, assim, é interessante você tomar esse cuidado de ter uma superfície que não escorregue tanto. Tá? Inclusive aqui, ó, em cima da tábua, às vezes ela escorrega um pouquinho. Eu gosto, às vezes, de deixar em cima da própria pedra aqui, né, que ela adere bem e aí evita de escorregar. Tá bom? E aí, como é que funciona? Aqui eu tenho, então, 2 pedras. Eu vou colocar as 2 aqui. E aí, essa pedra ela está seca. E para você amolar as facas, você tem que deixar elas dentro da água, porque ela absorve, como eu falei para vocês, tem a granulação, né? E tem os poros, né? Então as pedras elas absorvem a água. Então é interessante você pegar aqui, ó. Eu até tenho aqui, ó, uma tigela aqui, um recipiente com água. Deixa eu ver se cabem as 2 aqui. E aí, ó, não sei se você consegue ver ou ouvir, quando a água entra nos poros, ela faz até um barulhinho, tá? Então é interessante você colocar as pedras dentro desse recipiente com água e ter água suficiente para cobrir elas, tá bom? Então assim, coloque realmente um tanto de água ali que dê para a pedra ficar totalmente submersa. Porque se você deixar uma pontinha para fora, aquela pontinha ela não vai absorver a água, né? E aí não fica tão legal. O ideal é você deixar pelo menos uns 5 minutinhos ali a pedra para ela absorver bastante água, tá? Aqui, ó, eu deixei a pedra aqui, ó, e ela tá soltando muitas bolinhas. Tá submersa, totalmente submersa, ela tá recebendo a água, né? Tá chupando a água ali. E aí eu deixo ela uns minutinhos. E aí, ó, como eu falei para vocês, às vezes você não tem esse tapetinho aqui. Então você pode utilizar um paninho, tá? É só você umedecer ele. Deixa eu até colocar na própria água aqui, ó. E aí você pode colocar esse paninho como base para ele não escorregar. Tá legal? Então aqui, ó, eu posso usar esse tapetinho aqui ou esse paninho para evitar que a pedra fique escorregando. É só importante ela estar úmida, porque aí ela escorrega menos, tá? Então, aqui eu umedeço bem. Bom, aqui ó, ela já está parando de soltar as bolinhas e aí a gente já vem para amolar, tá bom? Ô Vitor, você perguntou aqui a questão de usar lixa de construção e pedra, né? Cara, ó, lixa de construção eu nunca utilizei, tá? Só que eu acho que ela é muito áspera, tá? Apesar de ter vários níveis ali, né? Tem as lixas mais grossas, as lixas mais finas. Eu acho que ela ainda é muito grossa para você amolar sua faca de sushi, tá? Às vezes uma faca que você tem aí que ela é um pouquinho mais, como que eu vou dizer, sei lá, não é tão delicada, né, tão sensível, às vezes dê certo.
mas para uma faca de sushi que ela tem um fio muito ali afiado, muito sutil, você utilizar uma pedra comum, né, uma pedra, sei lá, eu já vi gente amolando com tijolo, sabe, com pedras ali, coisa. Tem que tomar cuidado porque dependendo o quão áspera é essa lixa ou essa pedra, ela pode estragar a sua faca, tá bom? Então assim, tem os utensílios certos para isso, então é interessante você utilizar os utensílios para esse fim, né? Que é amolar a faca. Então aqui, pessoal, ó, eu vou pegar a pedra aqui, ó. Essa branquinha é uma pedra japonesa, tá? Uma pedra japonesa, e ela tem, de um lado, o fio dela, se eu não me engano, acho que 1.200 e do outro ali é 400, tá? Então, ela tem um fio, ela tem uma porosidade boa, tá legal? Como eu falei para vocês, o ideal é que de um lado, pelo menos, seja acima de 1.000, né? 1.000, 2.000, 3.000. Do outro pode ser um pouquinho mais áspero, porque aí você consegue recuperar o fio se tiver muito cega, mas para chegar no acabamento final ali, um dos lados tem que ser bem liso. E aí, ó, como eu falei para vocês, eu tenho aqui a superfície para não escorregar, tá? Vamos ver se ela não escorrega. Se ela escorregar, eu tiro a tábua aqui, para você poder enxergar melhor. E aqui, ó, ela absorveu bastante água, tá? Porém, com o tempo ela continua absorvendo. Então, o ideal é você pegar um pouquinho de água aqui, ó, e sempre jogar por cima, tá? Formar uma película de água. Não deixar ela secar nunca, porque a pedra, se ela estiver seca, ela acaba estragando a sua faca, tá bom? E aí, ó, é o seguinte. Essa aqui, ó, é a Yanagi, como eu falei para vocês. De um lado ela tem essa ranhura aqui, né? Esse detalhe. Do outro ela é totalmente lisa. E aí, ó, como eu falei para vocês, se você for canhoto e tentar amolar uma faca de destro, não vai dar certo, tá? Primeiro passo, tá? É a sua postura corporal. Quando você vai amolar, você não fica reto, tá? Você afasta um pouco, tá? Abre as pernas e dá uma curvadinha, tá? Você não fica assim, amolando. É até perigoso, tá? Você tem que amolar, de certa forma, você deita um pouquinho o corpo e você amola, tá? É ideal que essa superfície onde você vai amolar, ela não seja nem muito alta e nem muito baixa, tá? Se ela for muito baixa, você tem que inclinar demais. Se ela for muito alta, nossa, é perigoso demais. Então, assim, o ideal é que ela seja mais ou menos da altura aqui do seu cotovelo, tá bom? Porque aí você consegue amolar de uma maneira legal. Um outro detalhe que eu preciso passar para vocês é assim, o pessoal pergunta quanto que eu tenho que levantar ou abaixar do fio aqui, né? Então, aqui, ó, eu deixei a faca deitadinha, né? Opa. Aqui, ó, se eu apertar com o dedo, você lembra que eu falei para vocês que ela, de um lado, ela tem aquele desbaste, né? Se eu apertar aqui, ó, ela sobe a parte de trás, tá? Não sei se você consegue ver aí, ó. Eu aperto aqui, ó, ela sobe. E aí, ó, ela pegou o desbaste. Aqui eu levanto um pouquinho mais, sabe, muito pouquinho, para você pegar o fio. Então, ó, desbaste e aqui, ó, o fio, tá? Então, essa é a dica. Tem muita gente que fala assim, tem que colocar um lápis aqui por baixo. Eu nunca medi para falar, mas eu uso essa técnica, tá? Eu aperto aqui e ela levanta um pouquinho esse lado de cá. E aí eu levanto um pouquinho só e eu já consigo chegar no ângulo certo. Como que faz para segurar a faca? De certa forma, tem duas maneiras de você segurar a faca. A principal delas é o seguinte, com o indicador você coloca na parte de cima da faca, com 3 dedos você segura a faca, tá? Então seguro com 3 dedos, o dedo indicador sempre em cima aqui e o dedão do outro lado para dar a firmeza, tá? E aí você pode fazer dessa maneira e tem gente que segura assim também, ó. 3 dedos aqui, em vez de colocar o dedo em cima, segura aqui, ó. Tá bom? Tem gente que gosta de segurar assim. Eu particularmente não gosto dessa maneira. Eu gosto de colocar o dedo em cima da lâmina, tá?
dessa maneira aqui. E aí, ó, como é que funciona? A faca aqui, ó, um cuidado muito grande que você tem que ter quando vai amolar. Muitos sushimens gostam de amolar duas partes da faca. A parte de trás aqui, tá? E a parte do meio para frente, do meio para a ponta. E é até legal porque assim, tem gente que gosta de amolar por partes, né? Amola só a parte aqui, depois a parte do meio e depois a parte da frente. Só que o que acontece? Às vezes você forma aquela famosa barriga, né? Se você não consegue colocar a pressão certa na faca e você acaba gastando mais essa parte do meio, ela forma aquela barriga e aí quando você coloca a faca assim, ó, dá para você ver aqui, tá? Ela forma aquela barriga que ela não encosta, né? Então assim, é muito ruim se isso acontecer. Então, eu vou te ensinar a técnica que eu uso, que eu gosto. Como eu falei para vocês, aqui ó, a pedra já talvez secou um pouquinho, eu jogo um pouquinho de água. E aí, como que eu faço? Ó? Aqui ó, tem gente que gosta de usar 2 dedos, tem gente que gosta de colocar um dedo para cá e 2 dedos na ponta. Tá? O ideal é que a pressão ela seja contínua, tá? Ela seja uniforme, na verdade. A pressão é ideal que ela seja uniforme para que você não gaste, né? Não coma mais uma parte do que outra da faca, tá bom? Eu vou te ensinar primeiro a primeira técnica que alguns sushimens usam, que consiste em você amolar a parte de trás primeiro e depois do meio para o final, tá? E aí como é que funciona? Você coloca aqui a faca, tá? Com 2 dedos aqui, você lembra? Eu apertei aqui, levantei um pouquinho e aqui eu tô com 2 dedos. E aí, ó, eu faço assim, ó, esse movimento, tá? Tem que ter um pouquinho de força, tá? Aqui eu tô um pouquinho reto para conversar com vocês, mas o ideal é você afastar um pouquinho da pedra, inclinar um pouco o corpo e... tá? E aí, depois que você passou umas 5 ou 6 vezes desse lado, você pode puxar aqui, tá? Para você pegar o fio aqui, ou senão você pode continuar só que com a parte da frente, como eu falei para vocês, a parte de trás e a parte da frente. Você coloca os 2 dedos aqui, tá? E aí você faz, ele é um movimento meio curvado, tá? Ele entra como se fosse aqui, o pessoal fala 15 graus, né? Ele entra meio diagonal e aí você faz uma curvinha, tá? Que seria dessa maneira, ó. Tá bom? Então assim, você coloca aqui os dedos, pressiona. Qual que é a pressão que você tem que fazer? Não é só só colocar o dedo aqui, tá? Tem que ter um pouquinho de pressão, mas também não precisa pôr muita força. Porque se você pôr muita força é até perigoso, tá? Então você coloca os 2 dedos aqui, ó. E depois que você passou desse lado aqui do fio, você pode puxar, ó. Então, você coloca aqui, ó. Tá? Quantas vezes eu devo passar? Vai depender muito de quão cega está a sua faca. Se ela estiver muito cega, o ideal é você utilizar essa parte mais áspera primeiro, tá? Então você faz aqui essa parte mais áspera e depois você muda para essa parte mais lisa só para pegar o polimento final, tá bom? Então vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, aqui eu só estou passando desse lado mais liso porque a faca já está afiada, então eu não tenho por que passar do lado mais áspero. Mas se ela estiver cega, você precisa passar do outro lado, tá? Então, essa aí é a primeira técnica, né? Você passa aqui, então, essa parte de trás primeiro, depois você parte a parte da frente e depois você volta umas 2 ou 3 vezes tirando a rebarbinha, tá? Esse é até um detalhe interessante. Conforme você vai passando ali do primeiro lado, ele vai formando umas rebarbinhas aqui na faca. E aí, depois quando você puxa
essas 2 ou 3 vezes finais, é onde tira essa rebarba, tá legal? Então, se você perceber que está formando essa rebarbinha, tá certo, tá legal. Depois você retira e ela chega num fio muito bom, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a técnica que eu mais gosto, que eu mais uso, que é eu passo o fio inteiro como se fosse uma meia-lua, né? Eu passo ela desde daqui da frente, passo dessa maneira, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu gosto de colocar 2 dedos aqui e um dedo atrás, tá? Dessa maneira aqui, ó. Novamente, eu dou uma inclinadinha, tá? E uma dica legal também é assim, alguns sushimens gostam de passar e voltar na pedra, tá? E tem outros que gostam de passar, levantar e passar de novo. Depende muito do gosto de cada um. O único cuidado que você tem que ter é que é o seguinte, você coloca força somente na hora que você vai. Na hora que você volta, se você voltar na pedra também, você não puxa fazendo força, tá? Então você empurra com força e puxa sem força, tá? Pressiona e volta sem força. Então pressiona e volta sem força, tá? É até complicado, eu tenho que ficar de olho aqui, daqui a pouco eu perco um dedo aqui, tá? Mas é dessa maneira, tá? Então, passei aqui e aí depois eu volto, tá? Então, 2 dedos. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez? Então, ó, novamente, 2 dedos na ponta aqui. Se você quiser, pode colocar um dedo no meio. Só toma cuidado para a força ser uniforme, senão você consome só a parte do meio aqui e aí fica aquela barriga, tá? Ajeitou o corpo. Vê se ela está molhada. Vou colocar um pouquinho mais de água, que ela está secando, tá? Então vamos lá. Ajeitei o corpo, os dedos e depois virou e passou. Passou. Você percebe que o meu corpo ele se movimenta. Ele não é seco, duro, né? Então é interessante você acompanhar o movimento da faca, né? Seja com 2 dedos só, seja com um dedo aqui, tá? É interessante você e depois quando volta, tá? E aí você consegue um fio legal. No caso aqui, ó, a faca ela já não estava cega, tá? Então eu só acabei de polir ela e aí muita gente me pergunta, né? Como é que eu faço para testar, para ver se ela tá boa? Tem gente que gosta de passar na unha ali, né? Sei lá, eu particularmente eu não gosto de testar dessa maneira, tá? Eu prefiro testar em alguma coisa assim que se cortar não tem problema, né? Então, aqui, por exemplo, tem um tomate. Se eu quiser testar, é melhor testar num tomate do que num dedo, né? Então aqui, ó, você percebe que ela tá... Normalmente tomate tem essa pelinha aqui que ela é um pouquinho mais difícil de cortar. Inclusive tem uma faquinha, eu não sabia, tem uma faquinha cheia de dentinho ali que ela corta os tomates, mas você percebe que ela cortou bem fácil aqui. Deixa eu tomar cuidado com o meu dedo, né? E aí, ó, nem preciso fazer muita força, porque ela corta e tá... Agora eu fiquei com tomate aqui que não dá nem para usar. Depois eu corto para fazer um vinagrete. Mas, pessoal, para molar as facas e cuidados com as facas, é isso aí. É sempre bom você, depois de amolar, você limpar ela para não deixar, né, umidade. Como eu falei para vocês aqui, tá com água, então é interessante você amolar elas e secar, né, ou lavar, porque uma coisa interessante também é o seguinte, ó, depois que você amola, ela começa a soltar como se fosse uma areinha, né, ou um pretinho aqui,
E esse pretinho realmente é quando ele consome a faca, tá? Ele chega a comer a faca ali e é esse desgaste que dá realmente o fio, né? A pedra ela come um pouquinho da lâmina e é por isso que a gente consegue recuperar o fio das facas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Foi uma live assim mais light, né? Mexi com sushi, mas essa preparação ela é muito importante, porque se você tiver uma faca que ela não está afiada, você provavelmente não consegue fazer os cortes legais ali dos peixes, né? E aí às vezes você vê o peixe se desmanchando na sua frente ali e você acha que é o peixe, mas às vezes pode ser a faca que não está amolada. Então é sempre bom você tomar esse cuidado de você amolar as facas, deixá-las sempre bem amoladinhas. Eu acabei não ensinando você a amolar essa faca aqui, ó, que ela é dos dois lados iguais. Mas como que funciona? Aqui, ó, normalmente, mesma forma, tá? 2 dedos aqui. A única diferença é que eu não fico passando aqui trocentas vezes. Eu passo umas 2 ou 3 vezes de um lado, umas 2 ou 3 vezes de outro. 2 ou 3 vezes de um lado, 3 vezes de outro. E por que eu digo isso? Como eu falei para vocês, os dois lados da faca são iguais. Se você comer só de um lado, né, ela vai gastando de um lado, aí do outro lado fica meio torta, entendeu? Como ela tem, como se fosse uma pontinha aqui igual, é diferente da Yanagi, que ela é assim, né? De um lado é reta, de outro ela tem a lâmina. Essa faca, as facas normais do dia a dia, normalmente elas são assim. Os dois lados são simétricos, né? Elas chegam aqui na junção. Então você tem que amolar de um lado e amolar de outro. Amolar de um lado, amolar de outro. Por isso, inclusive, muita gente usa a chaira, porque passa de um lado, passa do outro, passa de um lado, passa de outro. E você come a lâmina dos dois lados. Se você for amolar a faca de sashimi, a Yanagi, na chaira, de um lado ela tem esse detalhe, né, essa ranhura, do outro lado é lisa. Então, de um lado você precisa passar mais vezes. Então, se você passar na chaira isso aqui, essa faca, você acaba estragando. Por isso que tem essa técnica, você passa várias vezes de um lado e de outro você só tira a rebarba. Tá legal? Então, é dessa maneira que eu gosto de amolar as facas aqui em casa. É dessa maneira que eu gosto de manter minhas facas sempre afiadas para trabalhar. E espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira, que você tenha aprendido talvez uma técnica diferente, uma técnica nova. A única ressalva que eu deixo aqui, tome muito cuidado para não se cortar, tome muito cuidado para não se machucar e a faca, se for ver, é o de menos, né? O importante é você manter os dedos intactos, a sua saúde ali, a sua segurança. Faca se quebrar, depois a gente compra outra, pedra se quebrar, a gente compra outra. O importante é você sempre ter cuidado, tá legal? Então é isso aí, essa foi a live de hoje e a gente se vê aí numa próxima vídeo aula, ou uma próxima live, tá bom? Tchau!